Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live, porque a pista de dança não está avisando as pessoas. Bora, Maria Silva, boa noite. Hoje a live tem tudo para cair. Tudo, vai ser tiro, porrada e bomba. Já lavaram as partes aí? Hã? Já lavaram as partes? O pessoal reclama que eu começo rápido demais, então vamos chegando. Boa noite, almas lindas! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não me segue aqui, Construindo um Novo Humano, torne-se fã deste canal maravilhoso que mostra para você o que tem nas entrelinhas. Não é tá só na vitrine, eu te mostro que tá na prateleira e no estoque. Chega chegando, curtindo esta live maravilhosa, compartilha, porque a pista de dança não está avisando as pessoas. É isso mesmo, não está avisando as pessoas. Eu estou sendo flertada pela plataforma, é um amor e ódio maravilhoso. Toda quinta e domingo às 20h30. Logo em breve nós teremos novidades. Vamos fazer atualização do palco mundial, beicinho nervoso contra Elozinho. Vamos trazer atualizações. Gratidão, almas lindas! Vamos trazer atualizações do palco mundial. Vamos ver o que é que está acontecendo. Um monte de bichinho voador por aí. Muitas pessoas em pânico. Xing Ling ancorado aqui no nosso porto. Tá um problema. Pessoas em pânico. Luiz Gustavo, boa noite. O que você acha do caso Orelha? É polêmico, né? Você quer que eu dê minha opinião? É uma vida, né? Independente se é um animal ou não, né? Independente. Eu tenho animalzinho em casa. Eles são meus amiguinhos, nossos irmãozinhos. Eles têm uma consciência um pouco menos, né, do que a nossa. São seres vivos, independente. Podia ser uma planta, uma árvore. Independente. E se a crueldade é com o animal nesse ponto, imagina com o ser humano. Que a gente anda vendo por aí, né? Cristine, eu estou tendo paralisia do sono. Ó, segredo. Você sabe que você está tendo paralisia do sono, não é? Relaxa. Só relaxa o corpo e respira fundo. Não force. Quando você fizer isso 1, 2 vezes, você não vai ter paralisia do sono nunca mais. Vai por mim. Paralisia do sono não tem nada de errado. É porque o seu corpo não deu tempo ainda de despertar. Sua consciência volta rápido demais. E o corpo ainda está voltando. Por isso que tem a paralisia do sono. Bora! Então não tenha medo. É normal ter paralisia. Até você treinar. Mas eu senti algo me prender na cama. Não tem nada te prendendo na cama. O corpo está pesado. Viu, Cristine? Ele fica pesado mesmo. Você tenta se mexer, se mover, parece que tem alguma coisa te prendendo, mas não tem não. Viu? Fica tranquila. Não precisam ter medo de sair do corpo, não, igual muita gente fala. Ai, cuidado, o capeta vai vir te pegar. Nada a ver. Mas dá medo. Pode ficar sossegado, Dédalo. Não tem nada de... Não consigo meditar, não. Lúcia, olha para a parede. De verdade, eu não tô brincando. Senta 20 minutos e fica olhando para a parede. Só. Não faz mais nada. Põe uma música clássica lá no cantinho, bem longe do celular, deixa tocando, fica olhando a parede. Isso aí é um estado de atenção que você vai treinar. E aí, conforme passar o tempo, você já vai começar a ficar mais centrada, prestar mais atenção. Entende? Então, começa olhando para a parede. Se você quiser, você pode ir para um parque, prestar atenção na paisagem. A gente chama de meditação. A gente chama não, né? Esse é o nome. Meditação contemplativa. Você vai para um parque e começa a observar a natureza, observar os detalhes, foca numa árvore, como que é o formato da árvore, a altura, o tipo da folha, o formato da folha, tá? Mas se você não conseguir ir para um parque, você pode fazer dentro de casa. Pega uma parede, fica em frente a ela, senta lá e fica olhando por 20 minutos. É o suficiente. Põe uma música clássica baixinha lá no fundo e é isso. Viu? E com o passar do tempo, você vai treinando o momento presente, o estado presente. Isso chama-se mindfulness. E o estar presente. Meditação, na verdade, é estar presente. E aí tem os níveis depois de meditação. Os animais que aparecem
tem simbolismo. Eu fiz um vídeo, Dédalo, falando dos animais, arquétipo, o que eles querem revelar para você. Você que está aqui comigo, maravilhoso, maravilhosa, alma linda, boa noite. Primeiro, agradecer aos moderadores que estão aí, Josias, eu acho que a minha amiga ainda não chegou, a Fabi, deve estar chegando por aí, então já quero agradecer, deixar um beijão para os moderadores que estão aí me ajudando, dando esse apoio. E todos vocês, a gente não faz o canal aqui sozinho, não. Eu preciso de cada um de vocês que está aí do outro lado, com certeza. Eu sempre falo nas primeiras lives que eu fiz que eu preciso de você aí, não só nas lives, mas apoiando também o nosso caminhar. Porque eu não caminho sozinha. Eu caminho do seu lado. Quarteto, boa noite. Certo? Então, já quero agradecer a você que está aí, que resolveu vir aqui assistir essa live, tá? Eu vou te mostrar hoje a atualização do palco mundial e nós vamos comentar. Dia de domingo eu faço análise de filmes relacionado ao nosso momento atual, tá? O que nós estamos vivendo, porque os preditivos, filmes, não tem nada a ver de ficção. Os filmes, na verdade, eles mostram como é que nós vamos passar certas situações. Sim, e hoje eu quero trazer aqui Matrix, porque muita gente acha que já sabe de tudo de Matrix. Mas hoje eu vou revelar aqui coisas que você não sabe. E é por isso, e outras, que eu estou preparando um material exclusivo que envolve Trinity, Maria Madalena e por aí vai. Segredo. Não vou dar mais spoiler. Então se prepare, viu? O que mais? Para você que não me segue aqui, Construindo Novo Humano, naquela outra plataforma que começa com Y e termina com Tube, Construindo Novo Humano, lá no Insta que termina com Gran, @Nainora Santos. Lá eu coloco vídeos de autoconhecimento sobre saúde e bem-estar, porque sim, você tem que fortalecer o seu sistema imunológico. Porque você, como sistema imunológico blindado, não há bichinho que entre. E se entrar, você tá forte. Entende o lance? Por isso que eu vim falando, fazer o simples e básico bem feito, se escolha. Primeira coisa, muita gente reclama, ai meu Deus, então não tem saída, estamos presos mesmo, a Matrix dominou. Ué, mas olha a solução que eu já estou dando, alimentação. A nossa alimentação é uma porcaria, a gente come super mal. Aí você vai falar assim, mas o rico come super bem, a dieta deles é maravilhosa. Não, a gente também pode fazer uma dieta maravilhosa, do mesmo jeito, tá? Quer ver que eu vou dar um exemplo aqui já. Eu anotei lá no nosso tema, mas eu vou dar um exemplo aqui já. Uma coisa barata, ótima para o intestino, com lactobacilos maravilhosos, cepas maravilhosas. Deve ter em torno aí de 6 a 8 cepas, tá? Para o nosso intestino, que são os probióticos. Fazer um chucrute em casa. O que você vai gastar? R$5. É caro? Não. Dá, por exemplo, um repolho grande, deve preencher uns 2, 3 potes. Esse chucrute, ele dura 6 meses na geladeira. 6 meses. É maravilhoso. Um probiótico, quando você vai comprar ele na farmácia, por exemplo, se você for fazer ele completão, é R$250 manipulado. Se você comprar ele pronto, igual tem o Probio 10, ele custa em torno de R$90, R$98. O chucrute é R$5. É só fazer repolho e sal. Se alguém quiser aqui, depois eu passo a receita. Se quiser, eu coloco lá no Instagram. Melhor. E aí você vai fazer o seu chucrute. Entendeu? Olha que lance. Você está cuidando do seu sistema imunológico, é barato e não fica refém da Matrix. Entendeu? Da farmácia. E aí você fica menos doente, você não cai no sistema da saúde. É isso. Nós vamos ter jeito de fugir do sistema total? Não, mas algumas coisas tem como fugir sim. Aí você tem que escolher como é que você quer passar por tudo isso. Vai ficar reclamando, meu Deus, o bichinho X. Olha para frente. Olha para frente. Não fica olhando para o lado, não. Disseminando notícias horrorosas. Do terror, do medo. Aí você vai, conversa aqui num grupinho. Aí você vai lá, conversa com a vizinha. Aí você vai lá, conversa com o outro. Olha para frente. Para os seus de casa, vamos reforçar nossa imunidade aí? Outra coisa, eu sempre trago aqui, acerola verde. Quem tem um pezinho de acerola em casa,
uma acerola verde. Está comprovado cientificamente, uma acerola verde supre 800% da sua ingestão diária. Isso é absurdo. Mas não é todo mundo que tem um pezinho de acerola. E aí tem que suplementar com a vitamina C. Então, aqui na bio do canal, eu deixei pinado lá uma vitamina C, que eu acho que é super vitamina C, ou turbo vitamina C, uma coisa assim. Suplementa a vitamina C. Não é caro, dá para todo mundo suplementar. Eu não vou trazer coisa absurda cara aqui. Vai ter? Vai. Aí eu já falo, é caro. Compra quem quiser. Outro suplemento maravilhoso, magnésio, que tem mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Isso é um absurdo. É muita coisa. É caro, não é barato, é acessível. Dá para todo mundo suplementar. Entendeu? Então, eu sempre vou trazer estratégias aqui para a gente poder reforçar nosso sistema imunológico. Quer ver uma coisa que ninguém fala? E aí eu vou até trazer depois um artigo científico para a gente conversar sobre isso. Quem tem uma massa muscular legal, consistente, às vezes não precisa ser exagerado, mas compatível com o corpo, olha, presta atenção nisso daqui, é científico. Eu só não trouxe o artigo aqui agora, tá? A pessoa que tem músculo, se ela cair doente na cama, quem vai suprir vai ser a massa muscular. Viu? A pessoa vai estar amparada na massa muscular. Por isso que muitas pessoas, quando ficam internadas muito tempo, saem de lá muito magra. Porque o corpo usou a sua massa muscular como fonte. Que ela vai primeiro no músculo, depois na gordura. Tinha que ser o contrário, né? Primeiro na gordura, a gente fica magra, esbelta, mas não, ele ataca primeiro o músculo. Então, se você tem uma certa quantidade de massa muscular, o seu corpo vai usar como fonte. Agora, se a pessoa não tem nada, o que vai acontecer? Aí a pessoa fica debilitada lá na cama e já era. Entendeu? Aí a pessoa vai falar assim pra mim: ah, mas é bom que eu vou dessa pra melhor mesmo. Oi? Vamos cuidar do corpinho. Senão chega lá do outro lado, aí os senhores do karma que vocês têm medo deles, e vai falar assim: peraí, ué, mas você foi negligente aqui nessa parte, não cuidou do seu corpo e deixou o seu corpo maravilhoso. Não, tá entendendo? Gratidão, Caio. Então vamos reforçar o sistema imunológico. É o que eu sempre falo. Reforçar. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Quarteto, eu preciso de uma explicação. Pode. O que, quarteto? Quer perguntar aqui ou você me chama depois lá na live? Regina, boa noite. Me chama no privado depois, se você quiser, ou deixa a pergunta aqui. Ju Nunes, meu nome veio do Trinity? Não entendi. Aurinha, poxa, eu não consigo mais assistir filmes. Helena, alguma ideia sobre por que o corpo rejeita a carne? A gente muda mesmo os hábitos quando a gente entra no despertar. Exatamente. Quando eu dei, eu já não comia assim. Teve épocas da minha vida que eu não comi carne, eu rejeitava. Só que aí, quando eu comecei a me preparar para estar aqui, aí o meu corpo rejeitou de vez. Mas rejeita sim. O sal também, muito bom. Se for usar o sal marinho. Sal rosa tem muito sal falsificado, tingido. Gil Nunes quer a receita do chucrute. Como faz? Vou deixar lá no Instagram, já me segue lá, @Nainora Santos. Eu vou ensinar a fazer. Eu já ensinei uma vez, coloquei no Store, mas o Store some, né? E o kefir, ótimo também, maravilhoso. Chá de alho, muito bom. Beleza. Tem um suplemento de alho que é fantástico, só que é mais caro, né? Um suplemento de alho é bem mais caro. Mas é maravilhoso. Qual é o seu Instagram? @Nainora Santos. Bom, então vamos entrar no assunto? Então tá. Então, se você quiser o seu suplemento magnésio ou vitamina C, tá aqui na bio do canal. Vai lá, dá essa forcinha pro canal, tá bom? Se você quer ajudar o canal mesmo, vamos fazer essa live, os vídeos, alcançarem mais pessoas. Essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. Então, curte, compartilha, tá? É assim que você pode estar ajudando o canal. Certo? Vai lá naquela outra plataforma que começa com Y e termina com Tube, já se inscreve lá. Alguns vídeos... Oi, Anabela, boa noite. Alguns vídeos eu não consigo subir para cá, para esta pista de dança, porque eu estou sendo flertada. Aí eu estou tendo que subir lá na outra, que começa com Y e termina com Tube. Também eu construindo um novo mano. E logo nós teremos novidades. Estou super empolgada.
Bora! Então vamos lá, vamos começar o assunto. Já deu tempo de todo mundo lavar as partes, jantar. Ó, antes da gente começar, primeiro eu preciso de alinhar a nossa frequência aqui, tá? Eu vou trazer notícias densas, como eu sempre trouxe. Sim, não tem como, tá? A gente falar do palco mundial se a gente não tocar em certos assuntos. Mas, então eu vou falar de geopolítica, vou falar da situação sanitária. Vocês me ajudem no chat que tem palavrinha que eu não vou poder falar. Tá? Do controle. Mas preste atenção. Esta live não é para alimentar pânico. De forma alguma, essa não é a intenção. Por quê? Porque o sistema adora o seu medo. O medo paralisa o seu raciocínio. Se você está aqui, é para vibrar, entendeu? Não é para ficar no, ai meu Deus, a gripe fulana vai matar todo mundo. Você está no, ó, se você pensa isso, ai meu Deus, vou morrer, acabou, não tem solução, este não é um lugar para você. Porque aqui eu vou trazer esclarecimento para você, a enxergar além do que tem além, atrás das cortinas. Para quê? Uma única coisa, para a gente traçar rotas alternativas e não para ser escravo do sistema. Não é para entrar em pânico. A vibração do medo faz entrar qualquer bichinho voador. É o primeiro ponto. Vou falar uma verdade. Muitas pessoas daquele momento de 2020 sucumbiram por causa da vibração do medo. Sim. Viu? E isso acaba com a pessoa, tá? Pode pensar que não, mas sim. Então não é para ficar vibrando no medo. Eu trago aqui assuntos para a gente discutir, ver rotas alternativas e o que a gente pode fazer. Eu sempre trago solução. Igual eu trouxe aqui, não trouxe o chucrute? Super barato, prático, dura 6 meses na geladeira, várias cepas ali, muito mais barato que a Yakult, muito mais barato que qualquer probiótico, maravilhoso. Só fazer, R$5, sal e repolho, só isso, tá? Então eu vejo o quê? O desespero circulando nos grupos. Gente que nem sabia da gripe que está acontecendo lá no país do beicinho nervoso e agora está em pânico. E esse pânico contamina mais que qualquer vírus. Sim, falei a palavrinha, né? Então, se você entrar nessa frequência, você já entregou o poder para eles. Simples assim. Nós não vamos consumir o que a TV e o rádio jogam para causar pânico, desespero. Nós vamos olhar a notícia com calma e perguntar qual é a minha carta na manga diante disso. É isso que nós vamos fazer, tá? E aí, uma das coisas que eu vivo dizendo e vou falar de novo é fazer o simples e fácil bem feito. Simples e fácil bem feito. Simples e básico, né? Simples e básico bem feito. A soberania começa no seu corpo. Um corpo mal estruturado não sustenta consciência. Simples assim. A alimentação ruim causa nebulosidade mental. Você não raciocina direito, você fica meio assim voado. Por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, não consigo meditar. A alimentação causa tudo isso. Olha para você ver o tanto que é grave. Tudo que eu trago aqui é científico e comprovado e tem artigo sobre isso. Olha para você ver o tanto que é complicado essa questão da alimentação. Existem diversos artigos científicos comprovando, estudando que corante em alimentos provoca reação em crianças que têm autismo, por exemplo, síndrome de Down, entendeu? E na gente também. Não é brincadeira isso. Então, se a gente não sabe como alimentar, a gente começa a causar névoa mental, confusão, certo? Muitas pessoas falam que tem insônia. Por que será que tem insônia? Não é por causa do remédio que você toma, não. Pode ser que você já viciou, vamos colocar assim, né? Tudo bem? Então, começa no corpo. O sistema quer que você tenha medo do bichinho voador por aí. E não quer que você cuide da sua imunidade. O novo humano sabe que um corpo íntegro é um terreno onde a doença não prospera. Seja soberano do seu próprio corpo. E aqui eu quero falar o seguinte,
que é o eixo da vida. Eu vou falar de intestino e de nervo vago e dessa conexão intestino-cérebro. O seu intestino está limpo e a sua mente está clara. Você tem que cuidar. E a alimentação, você vai começar a sua imunidade de dentro para fora. Viu? Eu já falei do magnésio aqui, já falei da vitamina C, já falei do chucrute, que é um probiótico perfeito, poderosíssimo, que blinda a sua imunidade. Certo? Outra coisa, para a gente não ficar totalmente escravo do que está por vir aí, da cadernetinha de anotação 2030. Aprenda técnicas ancestrais que seus avós, seus bisavós, pais faziam antes. O quê? Charque, carne seca, peixe seco. Aprenda sobre conservação de alimentação, de alimentos fora da geladeira. É ter uma rota de fuga. E não é difícil de fazer. Entende? Porque se o sistema apertar o botão da energia, você tem alimento ali. Tá? E outra coisa, no e-book que eu preparei, lá tem algumas dicas que você já pode começar a colocar em prática já. Não coloque todos os... Gratidão, Meire. Tudo bem, minha querida? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Boa noite, Juliana. Entendeu? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Crie uma rede de apoio, faça vínculos, conheça seus vizinhos, crie uma comunidade. Ninguém é soberano sozinho. Ter uma rede de apoio é a maior inteligência que você pode fazer hoje. Entendeu? Não fique esperando, igual os estrelosos falam que vai vir um evento pontual, ou os 3 dias de escuridão. Esquece isso. Viva a vida com segurança, soberania. Então, respira fundo. O que nós vamos falar aqui hoje é um pouco denso, mas a nossa vibração é de preparo. Quem tem cartaz na manga não entra em pânico. Quem sabe cuidar do próprio corpo não tem bichinho de temporada nenhuma. Tá? Então, vamos pensar, raciocinar e agir com serenidade. É assim que o novo humano vence o jogo da Matrix. Soberania. Certo? Então, eu vou começar falando do palco mundial, né? Eu não sei se vocês viram, mas a aliança do beicinho nervoso Trump versus Elon Musk, Elonzinho, é o divórcio do século, né? Amor e ódio, entre tapas e beijos. Veja só, ontem, Elonzinho, que era o queridinho de Trump, chefe do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, nas últimas horas o clima azedou de vez. Elonzinho atacou o projeto de lei de gastos de Trump, chamando-o de abominação. E o que está nas entrelinhas? Não é só uma briga de ego. Beicinho nervoso, Trump ameaçou cortar subsídios para carros elétricos da Tesla e contratos da SpaceX. Elonzinho, por sua vez, é uma novela mexicana, presta atenção. Elonzinho, por sua vez, soltou no X que Trump, beicinho nervoso, aparece nos documentos do Jeff Epstein. Vou falar baixinho, senão a plataforma escuta. Que foram deslacrados agora, presta atenção, foram deslacrados agora, dia 31 de janeiro de 2026. A verdade é, eles não são salvadores, igual os estrelosos falam por aí, viu? Eles são empresários do poder. Enquanto você briga por um ou por outro, eles estão disputando quem vai controlar a infraestrutura da Matrix. Se é o governo Trump, beicinho nervoso, ou se é as Big Techs de Elonzinho. E aí vem o checkmate do Banco da Inglaterra. Ou seja, o fim da linha para o dinheiro físico. Enquanto o circo pega fogo nos Estados Unidos, a Inglaterra deu golpe de mestre dia 28 de janeiro de 2026. O Banco da Inglaterra consolidou, o que é isso? Nada. Consolidou todas as listas de sanções em uma única lista negra digital, sem falar da ex-analista do Banco Central da Inglaterra que mandou um checkmate lá no beicinho nervoso também, né? Falando que se eles não agirem e bolarem um plano estratégico de invasão, simulando a invasão dos ETs, que o negócio vai ficar feio. Vai ficar, porque eles estão preocupados com o dólar e com o ouro. Por quê? Se tiver uma falsa flag, vamos colocar assim, né? Invasão alien, o que a população vai fazer? Saque. Em massa. Imagina, eles estão preocupados com isso.
Sim, estão preocupados com isso, com o saque em massa das pessoas. Saque no supermercado, saque nos bancos. E aí o banco vai aonde? Na Chon. E por que isso te atinge? Vamos ver por que isso te atinge. A partir de agora, se o sistema decidir que você é persona non grata, seja por opção política ou por não seguir as normas sanitárias, sua vida financeira é desligada com um clique. É um ensaio oficial para o Drex aqui no Brasil. Isso mesmo. Eles estão criando a guilhotina digital e testando primeiro nos grandes centros. E aqui, meus amores, vem a notícia do retorno de Epstein. A chantagem como moeda. Os novos documentos de Epstein, liberados nessa sexta-feira, dia 30/1, e sábado, 31/1, citam beicinho nervoso, Elozinho e Bill. Sabe o Bill, né? Gates. Por que isso está saindo agora? Por quê? Na geopolítica, nada é coincidência. Isso é moeda de troca, meus amores. Isso mesmo. Eles usam esses escândalos para enquadrar quem sai da linha. Quando você vê o Elozinho atacando o Trump com isso, é a prova de que a elite está em guerra interna. O sistema está se canibalizando. E quem não tiver soberania vai ser engolido por caos. Vai ser engolido. É uma, como que se fala? Uma queda de braço. Estão disputando isso. E falando na gripe K e o fantasma, porque sim, muita gente está escandalizada falando, meu Deus, essa gripe K vai acabar com o planeta. Isso é velho, é lá de 2018, 2019. Então, falando no país do beicinho nervoso, as atenções se voltaram para lá nos últimos dias. Eles estão falando da gripe K, como se fosse o fim do mundo. Já são 15 milhões de casos e 7 mil mortes registradas só agora em janeiro de 2026. Mas eu quero te informar que, segundo dados oficiais no ano de 2018 e 2019, a incidência da gripe foi igual ou até maior, só que não tinha essa letra cinematográfica K. E por quê? O destaque agora? Porque eles precisam que você sinta que a sua biologia é frágil. Agora, atenção! Eles estão usando o aumento de hospitalizações infantis para pressionar novas tecnologias de imunização. Não caia em pânico. Fortaleça seu sistema biológico, como sempre a gente vem falando, tá? E aí, enquanto lá na Índia, em Bengala, o vírus Nipah, bichinho Nipah, voltou a aparecer esta semana, aproximadamente 29/1 de 2026. A OMS já colocou na lista de doenças prioritárias. O que não contam é que a taxa de letalidade é alta, de até 75%, mas a transmissão entre humanos ainda é muito baixa e localizada. E por que a mídia global está gritando isso agora? Para manter o estado de emergência mental ligado. O medo é o botão de pausa da sua soberania. Entenderam? Agora vamos deslocar o olhar para os polos. Ontem, dia 31 de janeiro de 2026, foi declarado estado de emergência em partes da Groenlândia, por causa de um derretimento precoce incomum. E na Antártida, a mídia diz que o gelo está no nível mais baixo da história. E sabe por que a Groenlândia é tão importante hoje? Porque Trump, beicinho nervoso e as potências estão de olho nos minerais raros que aparecem quando o gelo recua. Isso mesmo, não é sobre o urso polar, é sobre a bateria do seu futuro carro elétrico. Isso mesmo. E aí, a contradição que ninguém mostra é:
Enquanto uns dizem que tudo derrete, dados de satélites mostram que partes da Antártida Oriental tiveram ganho, ó, presta atenção, recorde de gelo nos últimos anos. E por que focar só no derretimento? Para justificar as taxas de carbono, o ID digital climático e o controle de seu consumo. Eles usam o gelo como uma bengala psicológica para dizer: o mundo vai acabar, entregue seu controle do seu estilo de vida para nós. É isso, entendeu? Agora eu vou soltar um recadinho do coração. O gelo pode derreter, os bichinhos podem mutar, os vírus podem mutar, mas o seu campo vibracional, se ele estiver alto, você não entra na frequência da doença nem do controle, certo? Não se deixe abalar com as notícias que você vai ver por aí, que agora vão ser muitas, muitas. Nós estamos entrando em fevereiro ainda. Espera só passar o carnaval. Espera só, deixa eu tomar um negocinho aqui. Espera só passar o carnaval. Beleza? E agora uma notícia break news, hein? De hoje, 2 de fevereiro de 2026. O Irã avisou o país bem nervoso que suas forças estão com o dedo no gatilho. E por que isso agora? Porque Israel acabou de reabrir a fronteira de Rafah, parcialmente, que era um plano de Trump. Mas, ao mesmo tempo, vetou a entrada dos médicos sem fronteiras. E aí tem o famoso jogo de poder. O Irã classificou os exércitos da União Europeia como grupos terroristas. Percebe a inversão do jogo? Eles estão esticando a corda para ver quem pisca primeiro. É o cenário perfeito para justificar uma crise energética global que vai direto no seu bolso. É isso mesmo. Isso mesmo. Enquanto o mundo olha para o Irã, Xi Jinping soltou a frase esta semana: a unificação com Taiwan é imparável. O fato é, a China concluiu hoje uma série de cercos militares ao redor da ilha. A conexão com você, quer saber agora? Se Taiwan cair ou entrar em conflito, os chips do seu celular, do seu carro e de toda a tecnologia que o sistema quer te vender vão faltar ou custar uma fortuna. E a desculpa perfeita para isso é o racionamento digital. E aí a coisa vai esquentando. Vocês viram a revolta dos tratores na Europa? O povo versus a cadernetinha de anotação 2030. Isso. Olhem o que está acontecendo na França e na Bélgica hoje. Hoje, 1 de fevereiro de 2026. Milhares de agricultores estão bloqueando tudo com tratores contra o acordo Mercosul da União Europeia. E as metas climáticas da cadernetinha 2030. E o que está oculto nisso tudo? O sistema quer sufocar quem produz comida de verdade para substituir. Olha, eu já falei isso nas outras lives, viu? Vou ler de novo aqui, ó. O sistema quer sufocar quem produz comida de verdade para substituir por comida de laboratório e controle sintético. O povo está acordando. Mas a elite, os deuses que nós vamos ver em caos, você vai entender o que eu estou falando, está respondendo com canhões de água e repressão. Eu já falei isso aqui nas outras lives. Eles vão chegar num certo ponto, tomara que não, né? Que a gente vai comer ração. Eles vão começar a falar se está faltando alimento, e vai começar a soltar a ração humana. Esse assunto da ração humana já vem desde 2019. É velho isso. E eles estão tentando forçar. Né? Estão tentando forçar. E Trump, beicinho nervoso, tenta se vender, né, como pacificador da Ucrânia. Mas os documentos mostram que ele pode endurecer as sanções energéticas contra a Rússia, o país do urso. A verdade é, não existe herói nesse jogo. Existe uma reconfiguração de quem manda mais na energia e no dinheiro do mundo. E se você esperar que um presidente, pecinha principal, resolva a sua vida, você ainda está preso na Matrix. Resumindo, vocês perceberam? O Irã ameaça a China, cerca a Europa, protesta e os Estados Unidos negociam. É o caos
com K, orquestrado, para que você, no meio da confusão, aceite segurança que eles vão te oferecer em troca da sua liberdade. Isso aí. Agora que você viu o mundo real, do dia 1º de fevereiro de 2026, vamos ver isso no cinema, como ele desenhou isso, através do filme Matrix. Vamos lá? Eu vou começar falando porque o filme Matrix, ele não é de forma alguma ficção. O simbolismo dele, as pessoas que escreveram esse filme, tem toda uma simbologia, e o que eu vou falar aqui hoje é só uma fração, porque não dá para mim trazer tudo na live. É uma fração, gratidão, uma fraçãozinha, certo? O filme é um documentário oculto. Agora, entrem comigo num nível mais profundo. Por que a Matrix mexe tanto com a gente até hoje? Porque ele não foi escrito apenas pelas roteiristas de cinema. As criadoras mesmo, elas beberam em fontes das escolas de mistérios e filosofias milenares. O que vocês veem na tela é uma tradução da nossa realidade espiritual. Aquilo é tudo simbólico. Nada ali é por acaso. Os nomes, as cores e os diálogos são códigos. E eu vou te entregar as chaves para você abrir essas portas agora. Vamos lá? Vamos começar com Trinity, a Sofia e o sopro da vida? Então vamos começar pela Trinity. O nome significa trindade, mas na tradição gnóstica, que é um conhecimento antigo que a elite tentou apagar, ela representa Sofia, a sabedoria. Eu já expliquei sobre Sofia, né? Em outras lives. E o mistério, Sofia é a parte divina que caiu na matéria, mas que mantém a memória da casa do Pai. Por isso, no filme, é a Trinity que encontra Neo. Primeiro, né? Ela é a intuição, o amor, que não é biológico, é espiritual. Sem o toque da Trinity, da sabedoria, Neo continuaria sendo apenas Thomas Anderson, um morto-vivo no sistema. Certo? O nome, e aí o que significa? O que significa? Neo é um Cristo interno, o anagrama, one. O nome Neo significa novo, mas se você mudar as letras de lugar, forma a palavra one, o único. Na verdade, Neo representa o que as tradições chamam de Cristo interno ou Atma. É aquela centelha em cada um de nós que percebe que este mundo em 2026, com suas crises e medos, é maia, uma ilusão. E Neo não é um herói externo. Ele é um símbolo do que acontece quando o humano decide nascer de novo pela consciência. Certo? E o arquiteto, que aparece em Matrix? O arquiteto e o demiurgo, que é chamado lá no filme de O Falso Deus. Aqui para nós, pelo amor de Deus, hein? Não é o cão maligno do universo, tá bom? Muitos acham que o arquiteto é Deus, mas não é. Demiurgo não é o Deus. Na simbologia antiga, ele é o demiurgo, a estrutura, o arquiteto. Eu já expliquei sobre o demiurgo. Ele é o grande arquiteto que criou as leis da matéria, o tempo, o espaço e o controle. Ele é a mente fria, o algoritmo puro. Ele não tem a centelha divina. No caso do filme, ele precisa das pilhas, nós. Por quê? Ele não tem luz própria. É por isso que o sistema em 2026 quer te rastrear e controlar. Lembra do oráculo que aparece no filme? O oráculo menciona: conheça-te a ti mesmo. Na porta da cozinha, o oráculo está escrito em latim: temet nos. Esse é o lema do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Vocês estão entendendo? Foi escrito simbolicamente em cima das tradições sérias, né? Sérias. De diversas correntes espiritualistas. E a chave?
O sistema quer que você busque respostas no Google, no especialista ou no político. O oráculo diz, olhe para dentro. A Matrix só cai quando você entende que você é de verdade. Enquanto você busca o Salvador lá fora, você ainda é escravo do arquiteto. Certo? Beleza. E a pílula vermelha? A pílula vermelha e a alegoria da caverna. Lembra da caverna de Platão? Essa simbologia vem de Platão há mais de 2.400 anos. A caverna são os prisioneiros que só veem sombras na parede e acham que aquilo é realidade. A pílula vermelha é o choque de sair de dentro da caverna e ver o sol. Dói os olhos, incomoda, mas é o único caminho para a liberdade real. O que estamos aqui hoje fazendo é exatamente isso. Parando de olhar as sombras da TV e olhando para a luz de verdade. Entendem agora? A Matrix não é ficção, é um espelho. Eles colocaram a verdade na nossa cara sobre a forma de entretenimento. Mas hoje a gente não está para entreter. A gente está aqui para usar as chaves e abrir a cela da nossa própria mente. Então vamos ver como Neo e Trinity fizeram isso na prática. Certo? Então até agora eu só fiz uma introdução do conceito de como que elas fizeram para poder escrever o roteiro. Beleza? Então a gente vai começar pelo começo. Thomas Anderson é um cara que trabalha em uma empresa de software, paga seus impostos, mas sente que tem algo de errado com o mundo. Todo mundo que está aqui já percebeu, não é? Em algum momento fez a perguntinha, gente, mas espera aí, tem alguma coisa errada? Todo mundo que está aqui assistindo essa live hoje já se perguntou, tem alguma coisa de errado aqui? O que é que está acontecendo? E a conexão com você, disso tudo, quantos de vocês, agora, em fevereiro de 2026, sente um cisco no olho? Você olha para o Drex, para as notícias da gripe K, para as redes sociais e sente que tudo é um cenário. Neo, no filme, ele é um hacker. É quem ele é de verdade à noite. Ele busca a verdade. O sistema, os agentes, quer que você continue sendo apenas o Thomas Anderson, o cidadão obediente e previsível. Mas, aí vem Morpheus, que oferece a Neo a escolha, a pílula azul ou a vermelha. A pílula azul, para nós em 2026, é continuar acreditando que o governo quer o seu bem, que a mídia é isenta e que a felicidade está no consumo e no próximo entretenimento da Netflix. É o sono profundo. Mas, a gente tem que continuar assistindo alguns filminhos da Netflix para a gente poder entender o que é que estão tramando para nós, tá? Não é ficar vendo filminho que não tem nada a ver. E a pílula vermelha nisso tudo? Para o agora. É o que estamos fazendo nesta live agora. É ver o deserto real. Morpheus diz, lembre-se, tudo que eu ofereço é a verdade. A verdade não é confortável, mas ela é o único caminho para a soberania. E Morpheus explica que a Matrix é um modo simulado para nos manter sob controle, transformando humanos em baterias. E em 2026, a nossa energia não é apenas elétrica, são nossos dados. Tá? São nossos dados. Cada clique, cada emoção nas redes sociais, cada transação do Drex alimenta a inteligência do sistema. Nós somos inteligência do sistema. Nós somos as pilhas que sustentam a economia digital da elite. A simulação hoje é o algoritmo que decide o que você vê, o que você compra. Lembra que eu já trouxe aqui falando sobre Palantine? E até o que você vota. É o sistema que determina o algoritmo. E aí, esse ano é ano de eleição. O que você vai fazer? Você vai lá escolher um lado? Porque eles jogam do mesmo lado, né? Espera aí que eu vou chegar ainda em caos. Calma aí. E a frase, conheça-te a ti mesmo, do oráculo, na cozinha, oráculo está com a frase, te mete nos, em latim. E o segredo, neo, né? Só se torna o escolhido quando para de buscar a validação externa. Todos nós ficamos buscando validação externa. Parar com isso. O sistema quer que você dependa dele. O oráculo diz
o que ele, Neil, precisa ouvir para ele escolher o seu próprio caminho. O despertar não vem de uma forma, vem de decisão interna, de não ser mais escravo do código. A Matrix é uma prisão que você não pode cheirar sem tocar. É uma prisão para a sua mente. Em 2026, os muros dessa prisão são feitos de fibra ótica e algoritmo. Mas Neil não faria nada disso sozinho. E agora, nós vamos falar sobre quem realmente deu o sopro de vida para ele. Trinity. Muita gente acha que é só um lance, né? Não é não? Toma aguinha aí, respira, respira. Daqui a pouquinho eu vou pro chat. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! É isso aí, subindo os coraçãozinhos, subindo, subindo. Compartilha essa live. Então, Trinity é muito mais que um par romântico. Calma aí. Joguinho. Meu Deus. Beleza, bora. Então, Trinity é muito mais do que um par romântico. É a conexão com o espírito. E preste atenção na Trinity. O nome dela, como eu disse, vem de Trindade. Ela representa a conexão entre mente, corpo e espírito. No filme Morpheus tem a fé, Neo tem a dúvida, mas Trinity tem o amor. E em 2026, a Matrix tenta nos convencer de que a solução está lá fora. No novo político, na nova tecnologia, na nova vacina. Mas o papel de Trinity é mostrar que a única coisa que realmente acorda Neo é algo que não pode ser programado. É o sentimento puro, o reino interno. O reino interno. E aí vem o beijo da ressuscitação. A vitória sobre a morte digital. Lembra da cena do filme, do primeiro filme? Neo morre dentro da Matrix. Os aparelhos do mundo real mostram que ele parou. Mas Trinity fala no ouvido dele: você não pode morrer, porque eu te amo. E o beijo que o ressuscita, a vitória sobre a morte digital. A chave do novo humano. O que ressuscitou o Neo? Foi o software? Foi uma arma? Não. Foi a força da centelha divina ativa pelo amor. E a lição? Para romper a Matrix em 2026, você não precisa lutar contra o sistema lá fora. Você precisa ativar essa força interna que o sistema não reconhece. O reino de Deus está dentro de vós. Quando você acessa essa frequência, as leis da Matrix, o medo, a escassez, a doença, param de funcionar sobre você. Simples assim. E eu já falei isso aqui em outras lives. O mundo pode acabar à sua volta. Pode estar acabando. Não te afeta. E outra coisa, a gente cria novas realidades. E aí, Trinity é quem guia Neo no início. Ela é a voz que diz: ele está procurando você. Ou seja, é romper para dentro o código da intuição. A Matrix quer que você externalize tudo, quer que você lute contra o agente, que é o vizinho político, mas Trinity ensina que a batalha é para sustentar a sua luz enquanto o mundo ao redor é escuro. O construindo o novo humano é ser um humano, é entender que a simulação só tem poder se você acredita nela. Quando você se volta para dentro e reconhece como parte da fonte, você começa a dobrar a colher. A colher não existe. O que existe é a sua percepção. E aqui entra a união do masculino com o feminino sagrado. Neo é a mente e a ação. Trinity é o coração e a intuição. E precisam estar juntos para vencer o sistema. Sem Trinity, Neo seria apenas um rebelde com poderes. Com ela, ele se torna o caminho. E como aplicar isso em 2026 agora, né? Não adianta ter só informação, mente, se você não tiver a frequência elevada, coração. É essa união interna
que explode as paredes da Matrix. E não olhem para a Matrix procurando a saída lateral do mapa. A saída lateral é um mergulho no seu próprio coração. Como o Trinity provou, nem a morte digital resiste a quem sabe quem é de verdade. O sistema é grande, mas ele é oco. Entende? E é você quem dá vida a ele. Então pare de dar vida ao que te escraviza e comece a dar vida ao Deus que habita em você. Tudo bem? Toma uma aguinha aí. Legal. Bora? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não é fã deste canal, Consumindo Novo Humano, torne-se fã. Segue aqui também, nessa plataforma TikTok, Construindo Novo Humano. Me segue lá no Insta, que termina com Gran, @Nainora Santos. Me segue lá na outra plataforma também, caso essa live caia, o canal seja excluído da plataforma. Me segue lá na outra plataforma que começa com Y e termina com Tube, Construindo Novo Humano. Quer ajudar o canal? Clica, curte os vídeos, compartilha, vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, beleza? Então, e aí, nós vamos falar agora do arquiteto, né? Quando a lógica se curva ao coração. Então, a pergunta agora é: quem seria o arquiteto, o Deus da lógica e do controle? Então, imagine agora o encontro do criador da prisão. O arquiteto que aparece lá no filme é a mente por trás da Matrix. O frio, matemático, focado em equilíbrio. Ele revela a Neo que ele não é o primeiro escolhido, mas o sexto. E a grande mentira disso tudo? O sistema criou a figura do Salvador, Neo, e a resistência, Zion, apenas para servir de válvula de escape. Eles deixam, preste atenção, eles deixam apenas 1% das pessoas acordarem para que o sistema não exploda. Quantos por cento, não só eu estou falando, tá? Várias pessoas estão dizendo aí que tem de desperto no planeta. No máximo 2, 3%, não mais que isso. Então vamos fazer agora a conexão com a atualidade. O sistema atual também cria falsos opositores. Eles querem que você gaste a sua energia lutando contra o que eles desenharam para você lutar. O arquiteto representa a elite que acha que pode prever cada passo humano através de algoritmos. E já está em curso já, né? Já está em curso. E aí vem a escolha de Neo. O amor específico versus o amor abstrato. E é esse mesmo arquiteto que dá 2 portas para Neo. Ele tem que escolher. A porta da direita, que vai salvar a humanidade, o ciclo continua, Zion é reiniciado e o controle permanece. E dá a porta também da esquerda, que é tentar salvar a Trinity, o que levaria ao colapso do sistema e à extinção da humanidade, segundo a lógica das máquinas, né? Lá do filme. Os outros 5 Neos escolheram a humanidade, um amor abstrato e teórico. O nosso Neo, no caso aqui, escolhe a Trinity. Ele escolhe o indivíduo, o amor real, o reino interno, que a gente falou anteriormente. Ele escolhe o que é irracional para a máquina. E aí vem o reino do céu versus a lógica da máquina. E por que essa escolha é a chave para o novo humano? Porque a Matrix, o arquiteto, não consegue calcular o amor. O amor ele é um número irracional que quebra o computador. E a lição, por agora, a elite em 2026, os arquitetos do Drex e da agenda da cadernetinha 2030, quer que você tome decisões baseadas na lógica do medo e do bem comum abstrato. Quando você escolhe a partir da sua essência, do amor real, você buga o sistema deles. O reino de Deus não é uma conta matemática, é uma frequência que rompe a lógica de controle. E Neo vai além da Matrix, o poder no mundo real. Depois desse encontro com o arquiteto, algo nele muda. Neo começa a parar as máquinas do mundo real. E como é que ele fez isso, se ele não estava conectado?
porque ele percebeu que a separação é uma ilusão. O poder que ele acessou dentro de si, o reino interno, não depende de cabos. E o construindo o novo humano é quando você para de tentar entender o sistema pela lógica e começa a sentir pela essência. Você ganha autoridade sobre a matéria. Você deixa de ser um usuário da Matrix e se torna um co-criador. O arquiteto disse a Neo que ia destruir o mundo se ele escolhesse Trinity. E Neo escolheu Trinity. E o que ele destruiu foi o ciclo de escravidão. E em 2026 o sistema vai te dizer, abra mão da sua essência para salvar a coletividade. O novo humano responde, eu sustento a minha essência e é a partir dela que eu liberto o mundo. Certo? E lá naquele filme de Matrix Revolution, nós vimos o sacrifício de Trinity quando ela fala, eu vi o sol. Vocês lembram dessa parte? Essa cena é a chave de tudo. Neo e Trinity estão voando em direção à cidade das máquinas. E para escapar do ataque, eles sobem acima das nuvens negras da simulação. Por um breve segundo, Trinity olha por cima e diz: o sol. É o simbolismo disso. O simbolismo disso é aquelas nuvens, elas representam o medo, a política, as Gs, o pânico que a elite joga sobre nós. Mas acima disso, o sol, a verdade, a fonte, nunca parou de brilhar. E a mensagem é: Trinity morre logo depois, mas ela morre em paz porque ela viu a realidade além da nuvem. O novo humano é aquele que não se deixa cegar pelas nuvens em 2026. Ele sabe que a luz está lá e ele vive a partir dessa luz, mesmo que o mundo esteja escuro. E na batalha final, Neo percebe que não dá para vencer o agente, o Smith, o sistema de controle absoluto, lutando contra ele. Então segura essa agora. Smith é o ego, replicação e o medo. Então vem a virada da chave. Neo se deixa absorver pelo Smith, o agente. Ele se torna um com o problema. E ao fazer isso, de dentro para fora, ele explode o sistema com a sua luz. E aqui vem o reino interno. Isso é o que o agente fala de romper para dentro. Você não vence o sistema gritando na rua. Vence o sistema quando a sua luz interna é tão vasta que o código deles, o medo, não encontra mais onde se prende em você. Você se torna ingovernável, porque não há conflito dentro de ti. É o que eu falei agora há pouco. Quando você se volta para dentro, que você se encontra a sua paz, o mundo vai cair à sua volta. Mas não vai te atingir. Ah, mas eu tenho família, filho, marido. Se eles não despertarem, se eles não caminharem com você, eles não estão prontos. Por isso que a gente tem que trabalhar o desapego. É difícil? Muito. Eu acho mais difícil de desapegar das pessoas do que das coisas materiais. Porque a gente é humano, a gente ama as pessoas. Viu? E vamos falar então do novo mundo e o arco-íris da menina Sati que aparece no filme. No final, a Matrix é reiniciada, mas agora tem uma diferença. Quem quiser sair, pode sair. E a menina Sati cria um nascer do sol colorido. E aí vem a nova era. Isso representa a saída lateral. A Matrix continua lá, mas ela não tem mais poder de escravizar quem despertou a sua centelha divina. Soberania em 2026 é ser um novo humano vivendo dentro da Matrix, usando a internet, a tecnologia, o mundo, mas com a consciência de quem vive o sol acima das nuvens. Você usa as ferramentas, mas as ferramentas não te usam. E para fechar, filme, Neo e Trinity são duas polaridades da centelha divina. Trinity é o sentir, a intuição, é o que traz Neo de volta à vida. Sem sentir, a mente se perde no labirinto. Neo é o agir, consciência,
é o que ancora a luz na matéria. Concluindo, quando você equilibra seu sentir e intuição com seu saber consciência, você se torna escolhido da sua própria vida. Ninguém mais dita as suas regras. E a Matrix não é um filme de ficção, é um mapa da sua libertação. O arquiteto construiu a prisão, mas Trinity te deu a chave, o amor e o reino interno. E agora que a gente já sabe como funciona tudo isso, nós vamos entrar então no filme dos deuses que acham que mandam nela. Então nós vamos entrar agora na série Caos, que eu vivo falando dessa série, que mostra o quê? Exatamente como funciona as cordinhas sendo puxadas da pecinha principal de cada país. Se você ainda, meu amigo, minha amiga que chegou aqui agora, acha que tem lado A e B, são todos cachorrinhos na coleira. Todos cachorrinhos na coleira. Isso é documentado, oficial, vazou o documento. Deep State. Bora pro caos. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa que é a pista de dança, não está avisando as pessoas. Então vamos falar sobre o caos. Beleza. Então, alguém aí assistiu essa série Caos, que eu vivo falando, começa com K? Ela foi tirada da Netflix, eu fiquei sabendo hoje. Por que será que eles tiraram? Muito interessante. Por que tiraram? Eu gostei de saber disso, dessa informação nesse filme. Então é o seguinte, quem for assistir, mas eu acho que já saiu, não vai estar na Netflix mais, mas se alguém conseguir assistir ainda, quem for assistir a série Caos com essa lente, assiste com essa lente, tá? O Olimpo não é um lugar divino, é uma mansão de luxo onde uma elite entediada e narcisista decide o destino do mundo. Zeus é interpretado por Jeff Goldblum. Não é um deus bondoso. Ele é um CEO do Deep State. Ele é paranoico, inseguro e trata os humanos como estatística. Lembra que eu já falei que se acontecer um fato daquele de 2020, eles vão passar igual um rolo compressor em cima de quem for e vai passar. Eles não estão nem aí. Por isso que eu falo, não tenha medo. Não tenha medo. Cada um tem a sua programação à hora de partida. É isso. E em 1º de fevereiro de 2026, você acha que toma as decisões reais? O presidente que aparece na TV, ou a família que está no Olimpo financeiro ditando as regras, o Drex, e da Agenda 2030, vocês acham que é o presidente bonitinho que aparece ali na TV, ele que manda? Na série, mostra nitidamente os presidentes, as pecinhas no tabuleiro, os cachorrinhos de coleira. Então, nós vamos ver que o rei Minos, aí ele está aqui encarnado, na Terra, pecinha, ele é presidente da Creta moderna. Ele parece poderoso, tem exército, palácio, mas quando Zeus estala o dedo, Minos treme as perninhas. A verdade nua e crua é exatamente o que a gente fala aqui nas lives sempre. Não existe lado A e B. Presidentes da direita ou da esquerda são, na sua maioria, cachorrinhos na coleira. Eles recebem a cadernetinha pronta do Olimpo, do Fórum Econômico, dos bancos e da elite global. É um teatro. Eles fingem que brigam na frente das câmeras para manter a massa entretida e dividida, o famoso dividir para conquistar. Mas no final, todos bebem da mesma fonte de poder. E em Caos, na série, os deuses precisam que os humanos os adoram. E temam para manterem a sua imortalidade. A imortalidade dos deuses, tá? A moeda de troca é o medo e a adoração. Então, eles causam pânico na população, mas querem que eles fiquem adorando, seja o que for,
um político, tem que adorar. Coloca lá no pedestal. Entendeu? Alguém. Um salvador. Agora vem um segredinho do sistema do Deep State, que hoje se alimenta do nosso medo. Por que você acha que eles bombardeiam notícias de super gripe, de bichinho nipah, colapso climático, 24 horas? Liga lá, TV, vai estar passando. O medo, para nós, é a coleirinha. Nós temos coleirinha do medo, cada pescocinho. Um povo com medo não questiona, ele pede proteção. E quem oferece proteção, em troca da sua liberdade e dos seus dados, são os mesmos que criaram o pânico. É o ciclo perfeito do controle. E falando ainda em coleirinha, eu já mencionei em outras lives, vou falar de novo sobre o Deep State. Atrás das cortinas. É uma elite que se esconde, não aparece na vitrine, na TV. A série mostra que Hera, a esposa de Zeus, tem uma rede de espiãs, as Tácitas, que não têm língua, elas não falam. Mas elas ouvem tudo e não falam nada. Ou seja, a vigilância global. Isso é o Deep State puro. São as agências de inteligência, os algoritmos que sabem tudo sobre você, mas operam nas sombras. Eles controlam a narrativa sem nunca aparecerem no telejornal. E Caos mostra que Zeus só é poderoso porque o rei Minos obedece e o povo adora. No dia em que o cachorrinho morder a mão do dono e o povo parar de olhar para o Olimpo com medo, o sistema cai. O Deep State é um gigante com pés de barro e que depende da sua ignorância para continuar de pé. E na série Caos, os deuses prometem a renovação aos humanos, que ao morrerem eles passam pela moldura e suas almas são renovadas para uma nova vida. Mas a verdade é chocante. As almas são consumidas pelos próprios deuses para manter a juventude e o poder deles. E o sistema não quer que você evolua. Ele quer que você seja um recurso renovável. E sabe o que isso significa em 2026? Eles querem a sua energia, o seu tempo, a sua atenção. Eles consomem a sua vida através do trabalho escravo digital e do medo, para que o sistema, o Olimpo, continue brilhando. Exatamente isso. E eu vou comentar mais um pouco sobre a moldura e o controle do pós-vida. O que é a moldura da série? É um checkpoint, um pedágio. O sistema moderno quer colocar pedágio em tudo. No seu dinheiro, Drex, na sua saúde, passaporte sanitário, no seu deslocamento, cidades de 15 minutos. Eles querem que você passe pela moldura deles, para ter permissão de existir. É a tentativa de controlar não só o seu corpo, mas o seu destino espiritual também. E no momento que aparece lá na profecia, no filme, tem um momento que tem uma profecia. Aparece um vinco, onde aparece tipo uma fissura no Zeus. E aí ele entra em pânico, porque tudo começa a cair em caos. Tudo começa a cair em caos por causa de uma pequena ruga no pescoço de Zeus. Ele entra em pânico. Ou seja, a fragilidade da elite. A elite do Deep State é moribunda de medo. Eles têm pânico do envelhecimento, pânico da morte e, acima de tudo, pânico de que a gente perceba que eles são apenas humanos brincando de deuses. Quando você parar de dar sacrifício, ou seja, medo e atenção, o vínculo deles aparece, o poder desmorona. Por que será que eles estão nessa correria da implementação da cadernetinha 2030? Estão correndo. Por quê? Porque muita gente está com o olho aberto, assim, falando, peraí, o que está acontecendo? O número das abstenções nas últimas eleições tem crescido cada vez mais. É só pegar a estatística aí dos últimos anos.
O povo tá começando a acordar, fala assim, que palhaçada é essa? Eu vou lá votar e não adianta nada. Quem tem o poder da caneta na mão não faz nada. E aí, na série, é mostrado também o despertar no submundo. A união faz a força, ou seja, os humanos que foram enganados começam a se unir no submundo para derrubar a moldura. É o reino interno em ação. Isso é o que estamos fazendo. O despertar não acontece no Palácio dos Deuses, acontece aqui embaixo entre nós. E quando a gente descobre que a moldura deles é uma ilusão e que a nossa alma é soberana e imortal, o sistema perde a fonte de alimento deles. O sistema morre de fome quando a gente para de se entregar como alimento. E na série O Caos, os deuses bebem as almas dos humanos para não envelhecerem. E no mundo real, a elite bebe a sua paz para continuar no controle. Mas a profecia é clara. Quando o humano para de olhar para o céu com medo, começa a olhar para dentro com poder. O Olimpo cai. Eles não são deuses. Eles são parasitas que precisam da sua permissão para existir. E hoje, a gente retira essa permissão. Tudo bem? Toma uma aguinha aí, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live. E aí, tá acabando, peraí. Reparem na série, que eu acho que a maioria que não viu, mas na série tem um momento lá, quando Zeus quer castigar uma cidade, presta atenção, porque já me perguntaram isso várias vezes. Tem um momento lá no filme que Zeus quer castigar uma cidade ou manipular uma decisão política. E ele não manda uma cartinha. Ele aperta um botão e causa um desastre natural. Uhum. Tem alguma relação com o nosso mundo, com a nossa atualidade, com o nosso mundo ou não? O que vocês acham? Tinha não sei quem aí preocupado com Portugal. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Não quer parar. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Muita gente me pergunta sobre as enchentes, terremotos, nevascas absurdas que estamos vendo agora em 2026. E a resposta é: a elite global possui tecnologia. Vou falar uma, né, duas. RAR, que termina com P, certo? E a semeadura de nuvens, que pode sim potencializar eventos climáticos. Por quê? Para destruir a economia social, fazer a bolsa de valores oscilar, principalmente para você aceitar as leis climáticas de controle total. Simples assim. Mas morreram tantas pessoas. Eles não estão nem aí. Vão passar igual um rolo compressor em cima. Não estão nem aí. E existe uma frase que circula nos bastidores da elite. Isso é verdade, não é do filme não, tá? Que eles nos chamam, os humanos, de comedores inúteis. Para eles, a Terra está cheia demais. E nós consumimos recursos deles. Que eles acham, né, que é deles. E em O Caos, na série O Caos, os deuses provocam Gs e tragédias apenas para limpar o excesso e se sentirem poderosos. E em 2026, a agenda é a mesma. O uso dos bichinhos, Nipah, K, criados em laboratório, e desastres climáticos e artificiais são ferramentas para a redução populacional. Eles querem um planeta com menos gente e mais robôs obedientes. Sim. Veja como o sistema joga. Eles criam uma enchente, o problema. A mídia gera o pânico, reação. O GO oferece a solução. Mais controle, mais taxa e perda de propriedade. Nas entrelinhas da economia, eles destroem a colheita com seca e chuvas artificiais para que o preço da comida suba e você dependa da comida sintética deles. É isso aí. E o controle pelo seu estômago. Eles não odeiam o gás carbônico, eles odeiam a sua independência. E aqui vem o despertar contra o caos planejado.
A série chama Caos justamente porque a elite se alimenta da desordem. Mas sabe o que eles não esperavam? Que a gente parasse de olhar para o céu com medo e começasse a entender o jogo deles. Quando você entende que eles podem apertar o botão, o medo perde força. Você começa a se preparar, a buscar autonomia e a não cair em armadilha de culpa, de culpar também a natureza, de achar que é feito pelas mãos do humano, de achar que a vaquinha solta muito pum, porque a poluição de um avião, que eles vivem para lá e para cá, é muito maior. Enquanto isso, eles pedem para você reciclar lixo, colocar na sua consciência que é lixo, que você que está errado, mas eles não fazem isso não. A gente tem que preservar o planeta? Tem, claro que tem. Consciência, mãe terra. Mas eles não fazem nada disso não. Para a elite global, você é apenas um comedor inútil ocupando o espaço deles. Eles manipulam o clima e a saúde para manter pequeno e assustado. Eles te manipulam na saúde, com medo, assustado, para fazer você se sentir pequeno. Mas quando você descobre que o Deus que aperta o botão é apenas um parasita com medo de perder o poder, o jogo vira. Eles têm a tecnologia, mas nós temos a vida, a conexão verdadeira com a fonte, que ninguém pode desligar. Ninguém. Tudo bem? Respiraram aí? Deixa eu ver o que mais. Tem um assunto aqui que eu vou trazer um específico para outro momento. Não vou trazer ele agora, não. Não vou trazer esse aqui, não. Ó. Então, vou fazer então um fechamento, tá? Então, o sistema é grande, mas a vida é infinita. Tá? Então, sejam bem-vindos ao primeiro dia da sua soberania. O novo humano despertou e a nova terra já começou dentro de você. Quando a gente fala, ixi, meu Deus, bronca, a pista de dança, Jesus amado, o que aconteceu? Não sei o que eu falei. Então, o conhecimento está na mente, o reino está no coração. Não busquem guias externos, busquem a bússola que já está batendo aí dentro de vocês. A gente se vê na frequência da liberdade, do amor. Volte-se para dentro, que é uma coisa que eu vivo falando. Se conheça. Trabalho interno, autoconhecimento. Certo, pessoal? Então eu fecho os 2 filmes maravilhosos. E agora eu vou para o chat responder as perguntinhas. Deixe sua perguntinha aqui para mim. Curte esta live maravilhosa, compartilha. Já levei uma advertência aqui. Cuida da imunidade. Faz 8 anos que eu não vejo TV. Boa noite, Atagildo. Eu também não assisto TV. O açúcar faz mal, sim. Tira um pouco. Meire, boa noite, minha querida. Cristina, eu já aprendi a secar carne, é isso? Oi, Cíntia. Boa noite, minha querida. Valdemir, boa noite. Gil Nunes, por que estão bloqueando o sol? Pois é. E outra coisa, quem toma vitamina D e não toma sol, não adianta. A vitamina D, ela é ativada pelo sol na pele. Então, se toma vitamina D só e não toma sol, não adianta nada. Oi, Fabi. Deixa sua perguntinha aqui para mim. Rose, o importante é aumentar a imunidade. Sim, fortalecer, blindar. Cuide isso do sistema imunológico. Somos médicos e precisamos de corpos biológicos. Sim, a consciência não habita de forma plena num corpo. Não é sobre o urso polar.
Lítio. Bora, deixa sua perguntinha. Sejam todos bem-vindos. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho, compartilha esta live. Já deixa sua perguntinha aqui, vamos dar força para a gente ir falar para a plataforma que esse assunto é relevante, entendeu? Porque eu acabei de levar aqui 2 broncas da pista de dança. Então, se você não me segue lá na outra plataforma, que começa com Y e termina com Tube, Construindo o Novo Humano. Me segue aqui também, Construindo o Novo Humano. Na outra plataforma que começa com Insta e termina com Gran, @Nainora Santos. Lá no Insta que termina com Gran, eu falo sobre autoconhecimento e saúde e bem-estar para a gente poder reforçar a nossa imunidade. É esse o objetivo. Pra gente ficar forte, que nem um touro. Aí bichinho nenhum entra e faz a festa. A Ju colocou aqui, ó, comer papelão. Exatamente, na salsicha tem, no hambúrguer tem. Um dia, presta atenção, quando eu comia carne ainda, muitos anos atrás, eu comprei uma salsicha e falei, gente, esse negócio aqui tá muito esquisito, tá muito estranho. A textura é de papelão, misturada ali no meio da massa. Passou alguns dias, saiu um escândalo de uma empresa, de um frigorífico, falando que misturava papelão no meio da salsicha, dos embutidos. Pois é, a gente come muito mal. Já tem ração, Fabiana? Aqui a Fabiana falando que tem ração humana já. Não existe salvador, é nós mesmos, nós por nós. Nem político, nem Deus vai vir aqui, ele quer que a gente faça... Oi, Marcinha. Oi. É a plataforma que trava. Plataforma, se estiver travando aí de alguém... Se estiver travando de alguém, é a plataforma. Acreditar no que tem essencial, isso. E o Morfeu? Despertar assusta muita gente, sim. E dói. Esse filme foi um divisor de águas para quem tem dúvida, sim. Tudo se encaixando. Isso. Bora. Para quem chegou agora, eu fiz uma análise do filme Matrix e Caos, a série Caos. Porque eu sempre vi falando que as pecinhas principais de cada país são cachorrinhos de coleira. Eles são a vitrine, o que aparece na TV. Mas por trás das cortinas tem quem realmente puxa as cordinhas dessas peças principais. E todos eles jogam no mesmo time. Não tem esse negocinho de lado A e B, não. Certo? E o que eu trouxe hoje de Matrix é só uma fração. Só uma fração. Eu estou preparando um material que envolve, inclusive, Trinity e Maria Madalena. Muito legal. Meus filhos têm anos já que vêm falando de dinheiro, moeda e sumiu o dinheiro. Pois é, Lúcia. Se você quer o e-book, se alguém quiser o e-book, vai lá no Instagram, me chama lá no particular, que eu envio o link para você, ele é gratuito. Lá tem algumas dicas, dicas de como que você não coloca todos os seus ovos dentro da mesma cesta. É diversificar. Bora! Deixe seu coraçãozinho. Terrinha, você tá falando do meu chá? Eu não bebo faz sei lá quantos anos, mais de 5 anos. É meu chá. O eu interno é a alma, o eu sou. O espírito. Quando a gente fala de centelha, é o espírito. O que habita aqui é a sua alma encarnada. Nil não acreditou no começo. Foi, verdade. Ele ficou perdido. Sofia, é sabedoria, né? Ela densifica para poder viver a experiência. Me sinto só, pós-despertei. É isso aí, Terrinha. A maioria dos despertos fica tudo sozinho. As outras pessoas se afastam. Porque a sua frequência muda, seu estilo de vida muda. Então as pessoas começam a enxergar a gente como os chatos.
Isso, toda quinta e domingo, live às 20h30 e logo nós vamos ter novidades. Novidades. Bora, deixa sua perguntinha. Isso, quem for assistir o filme Matrix, assiste com esse olhar agora, entendendo a simbologia. Eu era uma pessoa assim, robozinho, eu assistia vendo só tiro, porrada e bomba. Aí depois, com os anos, eu fui aprendendo. Hoje eu entendo que não tem lado A e B, o povo fica brigando por causa disso ainda. João Melo, chorava muito João Melo. Estava assistindo. Depois que o Ken Reeves, hoje é outra pessoa. Pois é. Ele é outra pessoa. Ficou chocado. Qual é o Instagram? Vamos responder aqui a Helena. Vamos lá. Para você que chegou aqui agora, deixa o seu coraçãozinho nesta live maravilhosa, que eu te mostro o que está na prateleira e no estoque, não só na vitrine. Aí, Maria Helena. É Helena ou Maria Helena? Agora não sei. Helena. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Onde que eu estava? Isso, porque se a plataforma aqui cair, que eu já levei 2 advertências, a gente não pode perder esse contato gostoso que está aqui, essa comunidade que a gente está construindo. Então, boa noite, Vanderlei. Então, já me segue lá na outra plataforma, Y, que termina com Tube, Construindo Novo Humano, lá no Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos. Por quê? Porque esses assuntos que eu trago aqui são sensíveis para a pista de dança. Já levei aqui 2 advertências. Eu nem sei o que eu falei. Tô tentando, não deixa cair. Falaram, tá. Às vezes estou despertando mesmo, boa noite. Pessoas falando que quando desperta eu fico sozinho. A maioria fica sozinho. Não ressoa mais com as outras pessoas. Você muda o estilo de vida, hábitos. Como é o nome do filme? A série Caos, com K, lá na Netflix. Mas eu acho que tiraram, viu, Lourdes? E Matrix, que é uma série de filmes. São, acho que 4 filmes, 5 filmes, uma coisa assim. Como faço para aumentar minha imunidade? Começa tratando o intestino, probiótico, uma alimentação limpa, não come embutido, porcaria, miojo não é comida. Tira um pouco do açúcar, tem gente que não consegue tirar tudo, mas corta um pouco do açúcar. Quando eu falo alimentação pura, é legumes, verduras, pode comer uma carne? Pode. Vai comer mais limpo, não ficar comendo embutido. Linguiça, salsicha, o que mais? Hambúrguer, nuggets, lasanha pronta, que estrepe pronto. Tudo que não presta. Tudo que é bom, mas não presta. Isso. Olha lá, Fabiana. O intestino é o segundo cérebro. Vamos falar que ele pode ser o primeiro, porque se ele manda o nutriente para o cérebro, né, Fabiana? Se ele que manda o nutriente, ele que nutre o cérebro, né? Podemos dizer que pode ser até o primeiro, né? Lá no intestino, para quem não sabe, a gente tem diversos neurônios, não como o cérebro, tá? Vamos corrigir antes que alguém fale assim, nossa, o nosso intestino pensa. Não. Ai, que engraçado. Na verdade, essa questão do lado B é só para gerar divisão. É dividir para conquistar. Isso é velho. Velho, Maria Madalena não foi. Não, de jeito nenhum. Não foi, Fabiana. Qual o nome? Já coloquei, Helena. Se afastam porque acham que estamos loucos. Também. A gente começa a conversar uma coisinha leve e já fala, ih! Aí a gente fica conhecido como os espalha-roda. Chegou o maluquinho, maluquinha. Aí a gente chega, espalha a roda e todo mundo já sai. Entendeu? Aí, ó, Dos Gatinhas, Companhia de Dos Gatinhas, vou assistir novamente, assiste novamente. Eu ainda não aprendi a interpretar os filmes tão bem como... Mas é devagar, José. A parte do bebê na máquina que me marcou na Matrix, pois é.
Dizem por aí, deixa eu aproveitar o comentário aqui da Rita, a parte do bebê na máquina que me marcou na matriz então. Dizem por aí, nos bastidores, que já tem esses úteros artificiais funcionando por aí. Gratidão, Michel. Gratidão. Gratidão. Vitoriosa, gratidão. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho maravilhoso. Aqui eu faço você... Faço não, né? Eu te mostro que está na vitrine. Na vitrine, não. Eu te mostro que está na prateleira, no estoque. Só a vitrine ali bonitinha é o que passa na televisão. Entendeu? Aqui a gente enxerga nas entrelinhas o que é que está acontecendo no palco mundial. Então, se você não me segue, já me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Ah, e aproveitando, você, de repente, que não tem com quem conversar, está solitário, quer conversar com os coleguinhas, entre aqui no nosso grupo do TEC, termina com GRAM. O link está na bio do canal. Clicou, caiu lá dentro do grupo. Lá tem uma galera fantástica. Eles interagem bastante, colocam perguntinhas. Eu sempre estou lá de vez em quando respondendo alguma coisa, mas lá tem uma galera super legal, apoiando um ao outro. Então, vocês podem trocar figurinhas. Lá tem material para você baixar para ajudar no seu autoconhecimento, no despertar, certo? O link está aqui na bio do canal. É só clicar e cai lá direto. Sim, um aumento grande de CA no intestino. Intestino, começa lá no intestino, é fortalecer. Não sei quem perguntou aí como é que faz para fortalecer a imunidade, começa com os probióticos. E outra coisa, se o intestino se ele não tiver legal, tiver inflamado, o que inflama? Alimentação porcaria, açúcar. E aí o que tem que fazer? Limpa, tira isso tudo, come mais limpo. Arroz, feijão, legumes e verduras, come uma carninha lá, tal. E tem que fazer a cicatrização do intestino. Tratar ele, tirar a inflamação, tem que fazer tudo isso, porque se o seu intestino não estiver legal absorvendo o necessário, não absorve os nutrientes necessários. Tá vendo como é que é o problema? Se você tem uma má alimentação, causa névoa mental, o seu intestino fica inflamado e não absorve os nutrientes necessários. É isso que acontece. Certo? Beleza. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Compartilha esta live. Deixa sua perguntinha aqui para mim também. Quem que tá falando aqui? Criatório, você passa uma energia muito boa, mesmo mostrando. Então, a gente dá uma risada de vez em quando. Tem que ser leve. Igual os outros canais, pesa um pouco a mão. Aí sai todo mundo de lá em pânico. Tipo assim, ó, sem esperança nenhuma. Tipo, vamos deitar aqui e esperar a morte. E não é assim. Entende? Toda quinta e domingo, nossa live acontece aqui. Quem que chegou aqui agora? Rita, amo gatos. Te conheci hoje, amei. Que bom, Rita, fico feliz. Entra lá no grupo Marcondes. O link está na bio do canal. Deixa sua perguntinha. Vamos lá, bora. Você que está aí no fundo da sala, deixa sua perguntinha. Bora, bora, bora. Quinta-feira a gente fala mais sobre constipação para o nariz de todo, que não tem nada de constipação, porque eu trago os documentos oficiais, tem referência. É que a gente colocou o nome de constipação para o nariz de todos, porque ficou mais interessante. E de domingo eu trago a atualização do palco mundial e a análise dos filmes, que tem tudo a ver com o nosso dia atual, com a nossa atualidade. Porque os filmes, os preditivos, dizem muito mais do que a gente pensa que estão falando nas telas. É uma realidade. Eles apenas mostram para nós como é que nós vamos passar por certas situações, tá? Então, toda quinta e domingo, nossas lives acontecem aqui, tá? E eu tenho novidades em breve aí, algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, Lucy. Boa noite, boa noite. Não sei se já falou, parece que o Nipah foi controlado, sabe de algo? O problema é que assim, ó, foi tacado um terror nas mídias sociais, aí na TV, etc e tal.
E apesar da letalidade dele ser de 70%, a contaminação entre os humanos é baixa, viu? Então, Marcondes, tem muita pergunta. Então, tá controlado, só que eles estão tacando medo. É igual lá o vírus K nos Estados Unidos. Tem o problema? Tem o problema. Mas lá em 2018, 2019, estava igual ou pior do que está acontecendo hoje lá. Olha, chegou um desorientado. Cadu, boa noite. Você tá bom? Quem que tá aqui? Rita. Nem sabia desse vírus. Pois é. Oi, Patrícia, boa noite. E aí não sabe do vírus e entra em pânico. Entendeu? Não pode ser assim. O que tem que fazer? Cuidar da imunidade. Porque se chegar um bichinho de fora, você tá com o seu sistema imune forte, reforçado. Entende? Não é entrar em pânico. Por quê? A vibração do medo vai, se você ficar vibrando nisso, vai baixar e aí vai entrar o que for. Entendeu? Fazer atividade física, que é muito importante. Eu falei aqui mais cedo, quem tem uma certa quantidade de músculo, de massa muscular no corpo, ótimo. É isso que vai te dar suprimento se você cair numa cama de hospital um dia. Entendeu? Porque o seu organismo, ele ataca primeiro a massa muscular, depois a gordura. Por isso que muitas pessoas, quando fica muito tempo internado, saem de lá muito magro, debilitado. Por quê? O organismo, como defesa, primeiro ataca o músculo como alimento e depois gordura e outras coisas mais, tá? Então, vamos fazer aí uma atividade física, ganhar massa muscular. Isso, temos anticorpos, mas nós temos que ajudar, né? O intestino tem que estar legal para ele poder absorver os nutrientes, senão, se o intestino estiver inflamado, tiver perfuração, não vai absorver, tá? Tem que cuidar do intestino, fazer cicatrização dele, aí tem várias coisas, eu vou colocar lá no Instagram. Uma das coisas que a gente faz para cicatrizar o intestino é com zinco, tá? Mas tem a dosagem ideal, certinha, não sai tomando zinco, não. Cada um tem a sua individualidade, tem que saber a dosagem certa, estudar primeiro. Ah lá, Fabiana. Viu? Comer o chucrute que eu falei aqui hoje, que é super fácil de fazer, mas eu vou colocar a receitinha lá no Instagram, mostrando como é que faz. Ele é ótimo, tem várias cepas, tem no mínimo 6 cepas, que são os lactobacilos, então não precisa de tomar Yakult, que é caro, não precisa de comprar na farmácia, que também é caro. O mais barato que você vai achar na farmácia é em torno de R$90, que é o Probio 10. E tem o manipulado, que é ele super completão, só que sai no mínimo R$250 para 30 dias. Então o chucrute é R$5, sal e repolho. Eu vou colocar lá no Instagram. Eu tenho artrose para fazer exercícios. Tem que fazer, Rita. Nem que for uma caminhadinha, alguma coisa. Tem que mexer o corpo. Muitas pessoas vão morrer porque tô... Então, Albertina, mas não fica pensando nisso, não. Cada pessoa tem a sua individualidade. Opa, falou de Insta. O que? Criatório? Não sei o que você quis dizer. O que você quis dizer com Insta, que termina com gran? Eu não sei por que eu levei advertência aqui. É porque eu falei muitas palavrinhas hoje que não podia falar, né? Toda quinta-feira e domingo, nossas lives acontecem aqui no TikTok, nesta plataforma maravilhosa, Pista de Dança. E nós temos vídeos todos os dias, às 12 horas, 16 horas, 19h30. Se não sai algum vídeo em algum horário, pode ter certeza que a pista de dança me bloqueou a dança. Não sobe, viu? Inclusive, eu tive que parar de pôr as referências na descrição dos vídeos, porque a pista de dança me bloqueou várias vezes. E aí, se alguém quiser as referências, eu tenho referência de tudo. De todos os vídeos, das lives, eu escrevo todo o roteiro de todas as lives, eu tenho todas as referências, eu estudo tudo,
para trazer aqui. Eu não vou trazer nada sem referência. Não é nada na minha cabeça. Certo? Eu não quero impor nada para você. Você tem que pensar por si. E mais uma coisa, muitas pessoas me chamam no privado, querendo que eu fale. Faça isso, fale aquilo. Ou me dá uma opinião, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu compro ouro, eu faço o quê? Ou eu vou para que lado? Eu não posso fazer isso. Eu te trago dados aqui. Dados. Aí você fica à vontade. Por que eu não posso dar minha opinião? Porque se eu te induzir a fazer alguma coisa que não deveria, o que acontece? Eu gero karma para mim e para você. Eu não estou afim de voltar aqui mais. Quero passar umas férias em outro orbe, passear por lá, ver o que tem diferente. Tá bom? Então, pense por si. Eu sempre falo, pense por si. Isso, não posso interferir. Né, Fabiano? Livre-arbítrio, é isso aí. Não posso interferir. Então, se eu trago aqui dados do que tem numa picadinha, eu estou mostrando, olha, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Lados. Não tem lados, eles jogam tudo do mesmo lado. Esse ano tem eleição, fique à vontade, vai lá e vota no lado que você quer, mas já estou te falando, eles jogam dentro do mesmo lado. Cheguei agora, não sei se você falou. Não esquente, ó, o bichinho Nipah, ele tem uma letalidade de 70%, Bárbara. Mas a contaminação entre humanos é baixa. Então, a vitrine, a mídia, jogou isso, tacando terror na cabeça de todo mundo. E mesmo que tiver, o que eu estou falando aqui, que eu falei desde o começo da live, é fortalecer o seu sistema imunológico. Porque você vai estar preparada para qualquer situação, seja esse bichinho, Nipah, ou qualquer outro, você vai estar chique. Viu? É fortalecer o sistema imunológico. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje. Quinta-feira tem mais live. Venham, participe da live, deixe sua perguntinha sempre que puder. E a gente se vê, então, na próxima quinta-feira com assuntos fantásticos e maravilhosos. Chega de copo vazio, mente aberta. Já me segue aqui, Construindo Novo Humano. Na outra plataforma, Construindo Novo Humano. No Insta, @Nainora_Santos. Eu continuo conversando com o pessoal aqui no canal. Então, se você quiser me mandar uma perguntinha lá no privado, pode mandar, que eu respondo assim que eu puder. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para todos vocês e até quinta-feira que vem.